Estamos começando mais uma videoaula para discutir os elementos necessários para planejar a escola que queremos. Hoje vamos falar sobre os conteúdos dos fascículos 9 e 10 que abordam a gestão de pessoas no contexto escolar e como a avaliação institucional pode funcionar como ferramenta de integração entre as pessoas que fazem a escola e as que se utilizam diretamente de seus serviços. Fique com a gente! Na videoaula de hoje vamos falar sobre a gestão de pessoas no contexto escolar e os seus aspectos legais, a gestão democrática na escola pública, o uso de indicadores no desempenho profissional, a avaliação institucional como ferramenta para a gestão escolar, processos, etapas e estratégias metodológicas da avaliação. Gestão pode ser entendida como um conjunto de esforços que tem por objetivo planejar, organizar, dirigir e liderar atividades de um grupo de pessoas para chegar a um lugar comum. O que mais precisamos saber sobre o conceito de gestão? A gestão de pessoas no cenário da educação pública, com a sua fundamentação legal, ela segue o mesmo princípio da fundamentação legal para a administração pública no Brasil, principalmente a partir da década de 50, com o Estado Novo de Getúlio Vargas, que instituiu a primeira legislação brasileira para a administração pública, instituindo um departamento de pessoal. A gestão de pessoas, então, começa a tomar rumo a partir da concepção que foi desenvolvida pela administração, pela ciência da administração. Então, a ciência da administração começa a mudar seu rumo e a administração pública também bebe dessa mesma fonte. E somente na década de 80 é que o Brasil, através da fundamentação legal do seu regime jurídico único da União, começa então a criar uma sistematização para regulamentação do quadro de pessoal da administração pública. A administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esta fundamentação nas organizações, primeiro é preciso que a gente compreenda o que é essa organização. No nosso caso específico, a organização escolar, ou a escola, ela é uma organização que tem vida própria e esta organização gira em torno de quem? Das pessoas. E estas pessoas orientam-se por uma regra. Essa regra pertinente à administração pública é a própria lei, diferentemente da organização privada. Não que ela também não siga a sua própria lei. No que diz respeito à organização privada, a legislação que a rege é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E, voltando à organização escola ou à Secretaria de Educação, a organização destas pessoas está em torno da legislação que antes já citei, que são os planos de cargos e carreira, que são os regimes jurídico único e as legislações superiores, a Constituição Federal, a Lei Orgânica do município. Então, essa organização de pessoas requer, primeiro, preliminarmente, a organização da legislação, para que depois ela desça a todos os outros aspectos, que é a organização dessas pessoas em torno da sua atividade laboral, da sua atividade de trabalho. Ou seja, como essas pessoas se movimentam dentro da sua carreira, da sua profissão, do seu cargo. A Constituição Federal de 1988 foi um marco legal em vários aspectos da história brasileira. Sobre a educação, seu texto fala sobre a responsabilidade dos municípios e abrange a visão que temos sobre gestão. Consulte o seu fascículo para saber mais sobre as bases legais dos vínculos da gestão pública, principalmente em seus aspectos de planos de carreira. No contexto escolar, nós temos aí uma definição que já vem oriunda da própria lei. Ou seja, se nós temos numa escola uma estrutura que nós podemos chamar de estrutura organizacional, essa estrutura se compõe de cargos. Se nós levarmos em consideração que cargos são esses, nós temos aquilo que a lei já determina. Os cargos comissionados, que em muitos casos são os diretores, os coordenadores, os secretários escolares, os cargos efetivos, que são os professores, os agentes administrativos, e neste ambiente ainda podem existir outros cargos, que são os cargos definidos na lei, que são cargos
não efetivos nem comissionados, que são os contratados, que a lei permite. Essa organização de cargos, ela é primordial para que o município, a escola, possa estabelecer quais critérios serão definidos para que estas pessoas possam habitar nesse ambiente organizacional ou no ambiente da escola. Por isso, nós iremos tratar em capítulos seguintes de como é que se avalia, como é que se promove, como é que se incentiva, como é que se movimentam essas pessoas dentro da organização. Até agora nós falamos do processo de fundamentação, do processo de organização, e a escola é um organismo vivo, e este organismo vivo tem como pressuposto a vida dessas pessoas dentro da organização escolar ou da própria unidade escolar ou a escola, como a gente chama. Organizar é uma tarefa que demanda tempo, que pode mexer em estruturas que às vezes estão sólidas, que parecem impossíveis de atravessar. Mas quando esse processo de organização é pensado e feito coletivamente, ele se torna mais eficaz e produtivo. Com a organização escolar, esse processo não é diferente. Existe aí uma particularidade para o ensino público, que é a gestão democrática. Quando se fala da escola, se fala da gestão democrática, principalmente da escola pública. Isso eu não posso dizer com relação à escola privada. Mas na escola pública há uma definição legal para a gestão democrática. Então, na organização escolar ou na escola, na unidade escolar, essa gestão democrática é uma definição legal. Mas a gestão democrática é a forma como a escola deve se organizar em torno de princípios não só legais, mas princípios morais e éticos, para que a motivação, a ética e a liderança possam prevalecer. A gestão democrática, ela alimenta o processo de construção coletiva, é um ambiente onde se discute e onde se avança. Basta ver que em muitos depoimentos que a gente escuta sobre os avanços que a escola teve ou tem nos resultados das avaliações de larga escala, muito está na discussão dos problemas comuns dessa escola. Por quê? Porque ali você plantou a semente da gestão democrática. Inclusive, o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, define que a gestão democrática deve ser implantada em 2 anos da promulgação da lei. Ora, se a lei foi promulgada em 2014, nós já vencemos o prazo agora em junho de 2016. Peço, então, que este assunto seja tratado na escola com maior rigor, com maior cuidado. Não como uma determinação, mas como um avanço que a gente precisa ter na escola pública para que ela seja realmente democrática e respeite os interesses de todos e que a gente busque uma qualidade de educação, principalmente a qualidade social da educação. Para nortear a gestão de pessoas no contexto escolar, é fundamental falar de ética, liderança e motivação. Afinal, são essas relações que criam as condições para que os atores da escola exerçam as suas funções em plenitude. Ética pode ser definida como apanhado teórico, cujo conteúdo mostra às pessoas os valores e princípios que devem nortear a sua existência. Liderança pode ser definida como um processo social no qual se estabelecem relações de influência entre pessoas. Motivação pode ser compreendida como impulso à ação ou como necessidade ou tendência para trabalhos coletivos. Essa carreira definida no plano de carreiras do magistério ou dos trabalhadores em educação, ela gera uma série de indicadores. A carreira ela não é estática, você se movimenta dentro dessa carreira. Você inicia um processo, você caminha dentro dessa carreira. E como avaliar? Como indicar caminhos que me possam possibilitar crescimento. Esses indicadores que nós tratamos no fascículo são exatamente estes caminhos que você pode aproveitar para oferecer a estes profissionais as amplas possibilidades de crescimento. Como devo fazer isso? Num processo inclusivo, num processo de avaliação de desempenho. Essa avaliação não é do desempenho, ela é para o desempenho. É uma avaliação aberta, inclusiva e que dê oportunidades a todos para que eles possam desenvolver as suas potencialidades. Esses indicadores servirão de base para o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes
que nós veremos a seguir também como uma indicação fundamental para a valorização de todos os profissionais que atuam no ambiente escolar. Para avaliar o desempenho de qualquer aluno ou profissional, é preciso estabelecer critérios que possam ser ou comparados ou observados com o tempo. No caso da gestão escolar, as atribuições e responsabilidades são colocadas juntos com outros aspectos, que são criados coletivamente junto com a comunidade escolar. De quais competências precisamos para gerir nossa progressão profissional? Já vimos os elementos da gestão de pessoas no contexto escolar. Fizemos um apanhado teórico e conceitual e falamos dos indicadores de desempenho profissional. Agora, vamos estudar a avaliação institucional como ferramenta da gestão escolar. A avaliação de projetos ou de desempenho requer uma visão total e complexa da realidade, não apenas de parte dos fatos e situações. Visões e avaliações fragmentadas conduzem a equívocos. Dessa forma, contexto e consequências devem ser levados em consideração. Há dois processos dentro da escola que são fundamentais. É o projeto político-pedagógico e a avaliação institucional da escola. O projeto político-pedagógico é aquela carta magna da escola, construído coletivamente, que parte da história, passa pelo diagnóstico, marca o referencial e a programação. Estabelece rumos, estabelece fundamentação. Esse projeto é fundamental e indispensável dentro da escola. A avaliação institucional é um complemento desse projeto. Eu diria que é o elemento balizador do projeto político-pedagógico. É a avaliação que vai redirecionar os caminhos, que vai exatamente ver o que é que deu certo e o que é que não deu, que tipo de elementos precisam ser retomados no projeto político-pedagógico. Nós precisamos saber e estar atentos que a avaliação ela é prejudicada por causa de mitos que acontecem em relação a esse processo, principalmente em relação à avaliação institucional, porque muita gente acredita que a avaliação da escola se refere apenas à relação professor-aluno e se avalia o processo de aprendizagem, portanto, uma avaliação mais cognitiva. No entanto, a gente sabe que a avaliação ela é muito mais ampla, inclusive porque as causas dessa aprendizagem do aluno são muito mais externas. Então, externas em relação ao todo da escola e externas em relação à escola dentro da sociedade. Então, é preciso a gente ter esse pensamento mais amplo, mais complexo e ver o que é que está acontecendo na sociedade, ver o que está acontecendo no próximo à escola, na comunidade escolar, para entender exatamente o que é que a escola precisa e o que é que a escola precisa melhorar. A avaliação é um processo intrínseco à educação. Não existe educação sem avaliação. E a avaliação está no âmago, no centro do processo educativo. O segundo pressuposto é que a avaliação depende muito do referencial teórico. Então, é preciso debater, é preciso ter muita leitura, muita clareza sobre o referencial teórico, que escola nós queremos, que escola nós estamos vivenciando, o que influência a sociedade tem para essa escola e vice-versa. Então, esse referencial teórico é outro elemento importantíssimo. Vocês vão verificar no fascículo 10 que tem um pensamento do Abrams que é muito interessante, porque ele resume exatamente essa concepção de avaliação. Ele diz que a avaliação é espelho e lâmpada. Então, olha a ideia, a avaliação é espelho porque ele o processo de avaliação retrata a realidade. E é lâmpada porque ilumina os caminhos. A avaliação institucional visa ao aperfeiçoamento da qualidade da educação, isto é, do ensino, da aprendizagem e da gestão institucional. Sua finalidade é transformar a escola atual em uma instituição comprometida com a aprendizagem de todos e com a transformação da sociedade.
O processo de avaliação nunca pode ser visto como simples, principalmente quando o nosso produto ou nós mesmos somos avaliados. Quando falamos em educação, é preciso falar de uma perspectiva humanizadora da avaliação, de sua perspectiva reflexiva e de sua perspectiva construtiva. Perspectiva humanizadora. O homem e o seu processo de formação deverão ser o centro de qualquer prática avaliativa. Perspectiva reflexiva. Entende a avaliação como um pensar e repensar de uma prática, em função de um processo de autocrítica e de formação cultural avaliativa das nossas escolas. Perspectiva construtiva. A avaliação, além de reflexiva, tem que indicar caminhos, ajudando o aluno ou a escola a dar novos passos e a subir de patamares na sua afirmação e qualificação de forma consistente. Este segundo tópico do nosso fascículo, ele é um tópico muito importante porque exatamente coloca a avaliação institucional como ferramenta para a gestão democrática. É lógico que uma gestão democrática precisa de um processo desse tipo, porque como é que ela vai gerir a escola se ela não tem elementos de como essa escola está? Então, a avaliação institucional ela é fundamental na gestão democrática. Mas, para que esse processo leve a isso, a gestão democrática, ele tem que ser um processo democrático. E é aí que nós damos algumas sugestões de aproveitamento do coletivo da escola. A escola tem que discutir a avaliação de forma coletiva. E a gestão, ela pode até liderar todo esse processo, mas esse processo tem que levar em consideração todos os segmentos da escola. Esse processo tem que ser um processo organizado, sistematizado, e deve ser um processo em que você inclua as ideias de todos esses segmentos. Senão, vai ser um processo autoritário. Um processo autoritário não leva a uma gestão democrática. Então, a avaliação institucional é necessariamente um processo coletivo. Essa palavra coletivo é uma palavra-chave no processo de avaliação e esse coletivo se amplia até para fora da escola. Por exemplo, representação de comunidade, da comunidade externa, para discutir a escola, os rumos dela. Então, esse processo realmente é fundamental na definição da gestão democrática da escola. Como vimos em videoaulas anteriores e também nos nossos fascículos, para termos uma gestão democrática é necessário que haja a participação de todos. Mas de que forma uma avaliação institucional pode ajudar a uma gestão democrática na escola? São alguns pressupostos para a construção e desenvolvimento do convívio democrático da escola. Projeto político-pedagógico definido e compartilhado por todos. Conselhos ou colegiados compostos pela equipe escolar, pais, alunos e comunidade. Equipe de profissionais qualificados. Tome nota. O planejamento e acompanhamento do processo avaliativo da escola poderá ser feito através da constituição de grupos de trabalho e devem observar o seguinte critério: adesão voluntária do pretendente, disponibilidade e flexibilidade de tempo, capacidade de articulação. Neste tópico, nós vamos trabalhar principalmente a diferença de duas correntes de avaliação institucional. Não necessariamente toda avaliação tem a mesma fundamentação. Uma é o que a gente chama de avaliação meritocrática. É aquela que é um processo que é colocado nos rankings e o grande objetivo é a classificação das escolas e com um incentivo enorme à competição. A outra é a avaliação para aperfeiçoamento e para transformação. É a avaliação que é feita pela escola, para a escola, dentro da história da escola, dentro da maneira como a escola é. E então é uma avaliação que é assumida pela comunidade escolar e tem um objetivo muito claro de melhoria dessa escola. A visão de totalidade e a participação coletiva são critérios essenciais no processo de avaliação da escola, assim como o planejamento e o acompanhamento do processo. Mas o que deve fazer um grupo de trabalho?
Consulte o seu fascículo para ver alguns exemplos que podem facilitar o processo de avaliação na sua escola. Mas lembre-se que cada escola tem sua forma única de compor seu processo de avaliação. Com a leitura desse fascículo, vocês vão constatar que existem sugestões de etapas metodológicas, pressupostos, e isso tudo pode ser lido e discutido dentro da escola. Para terminar, eu queria dizer para vocês que uma escola que leve a sério um processo participativo, coletivo de avaliação, ela tem possibilidade de retomar os seus caminhos, e é exatamente isso que a educação deve fazer, a reflexão sobre a sua prática, que é a praxis escolar. Na videoaula de hoje, vimos que a gestão de pessoas no ambiente escolar possui uma sólida fundamentação teórica. Vimos também que a avaliação institucional é fundamental para envolver as pessoas que fazem e frequentam o ambiente escolar. Para aprofundar a discussão levantada por esta videoaula, continue nos acompanhando. Assista às aulas do curso no ambiente virtual de aprendizagem da Fundação Demócrito Rocha. Até a próxima!